Graça e paz, irmãos, amém? Os irmãos podem se assentar por um instante. É uma honra muito grande ter essa oportunidade de poder mediar este momento tão solene que é o momento da ceia do Senhor. Momento onde nós estaremos em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para que a gente possa compreender um pouco mais deste grande amor de Jesus, que foi derramado sobre a cruz do Calvário por mim e por você, eu peço que você abra sua Bíblia lá em Apocalipse 3, verso 20. É um versículo que representa, que demonstra para nós aqui hoje a grandiosidade do amor de Deus por nós. Que mesmo não merecendo este amor, que mesmo falhando reiteradas vezes, ainda assim o Senhor nos ama. Ainda assim o Senhor tem grandes afetos por você. Ele já conhecia os seus pecados, Ele já conhecia os seus erros antes mesmo de morrer por você. E mesmo assim Ele decidiu resolutamente: eu vou morrer por eles. O meu sangue será vertido por essa igreja. Amém? Vamos ler Apocalipse 3, verso 20, que diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glórias a Jesus. Irmãos, essa daqui é uma das 7 mensagens que o Senhor Jesus confiou ao apóstolo João para encarregar as 7 igrejas da Ásia Menor. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos o Senhor endereçando mensagens para o anjo, para o pastor de cada uma daquelas igrejas. E o Senhor Jesus então fazia um elogio para a igreja, falava o que aquela igreja estava acertando. E logo em seguida vinha uma advertência, vinha uma correção, algo que eles precisavam melhorar. Mas esse versículo que nós lemos aqui agora é o versículo que é endereçado à igreja de Laodiceia. E diferente das outras igrejas, a igreja de Laodiceia não recebeu nenhum elogio da parte de Jesus. Jesus olhou para aquela igreja, Jesus contemplou aqueles membros, a vida deles, e não tinha nada de bom para dizer acerca daquela igreja. Quando nós estudamos acerca da cidade de Laodiceia, nós vemos, irmãos, que era um local rico, um local muito bem de vida, onde tinha muitos banqueiros, empresários, um local ali onde as pessoas não tinham falta de recursos financeiros. Os moradores de Laodiceia se sentiam ricos e abastados. E a igreja que estava na Laodiceia, ela olhava para si mesma e dizia a mesma coisa que o mundo. Eu estou rica, eu estou abastada, eu não tenho falta de nada. Ela olhava para Jesus e não se sentia constrangida por causa dos seus pecados. Eles estavam num momento de tanta mornidão, irmãos, que eles não reconheciam que eles precisavam de Deus. Eles, ao invés de influenciarem a cidade, foram influenciados pela cidade. Eles olhavam para si mesmos: eu de nada tenho falta. O Senhor chega para eles e diz: porque você não é frio nem quente, estou pronto a vomitar-te da minha boca. O Senhor sentia vontade de vomitar esta igreja, porque era uma igreja que não tinha fervor. Era uma igreja que não sofria nenhuma adversidade externa, como nós vemos as outras igrejas. Não havia falsos profetas atormentando esta igreja. Não havia aqui perseguição, não. Eles tinham tudo. Mas eles não estavam servindo ao Senhor com inteireza de coração. Mas eles não tremiam diante da presença de Deus. Eles levavam os cultos não de forma séria, mas era só mais um compromisso na semana. Eram pessoas que não tremiam diante da presença de Deus. E o Senhor estava com vontade de vomitar aquela igreja. E o Senhor então critica aquela igreja. E o Senhor então adverte. E não tem nada de bom para falar acerca daquela igreja. Quando nós, irmãos, com a nossa mente religiosa, ficamos diante de verdades como esta, o que a gente pensa?
a gente pensa que o Senhor jamais iria querer cear com essa igreja. A gente pensa que essas pessoas eram indignas de cearem com o nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor tinha que mesmo fulminar elas, que o Senhor tinha que mesmo derramar a sua ira sobre aqueles membros, que o Senhor tinha que fumegá-los, tinha que matar cada um deles, porque eles viviam uma vida no pecado. Mas o Senhor não pensa como nós. O amor do Senhor é maior do que nós possamos compreender. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 3, ele ora para que a gente possa compreender o amor de Deus que excede todo entendimento. O amor de Jesus é tão grande que a gente não consegue compreender. Então ali aquela igreja na monidão, e está aquela igreja ali no pecado, e o Senhor está à porta batendo, querendo ter comunhão com eles. O Senhor está batendo ali, ó. Eu quero ceiar com cada um de vocês. Eu não estou disposto a matá-los. Eu não estou disposto a castigá-los. Eu quero curá-los. Eu quero sará-los. Eu lembro do texto de Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Onde Deus diz assim, ó. Eu não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu mau caminho. O Senhor não quer lançar as pessoas para fora. O Senhor não quer castigar as pessoas. O Senhor é rico em amor. O Senhor é rico em perdão. O Senhor quer curar as pessoas. A nossa mente, irmãos, é desagregadora. Nossa mente, como religiosos que somos por vezes, queremos afastar as pessoas que são diferentes de nós. Queremos que a mesa do Senhor Jesus esteja cercada de poucas pessoas, mas que pessoas que sejam como nós, que até cometam pecados, mas que sejam aqueles pecados aceitáveis que eu e você cometemos. Não, nós não queremos que tenha pessoas aqui adúlteras, homossexuais, pessoas dessa forma. A nossa mente religiosa é desagregadora, mas o Senhor está ali falando que não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor está na porta querendo ter comunhão com uma igreja que vivia em pecado. O Senhor queria ceiar com eles, o Senhor queria transformar a vida deles, porque o Senhor que eu estou aqui pregando é rico em amor, é rico em misericórdia, e o seu grande amor é que transforma as pessoas. Lucas capítulo 22, verso 15, o Senhor diz que desejou ansiosamente por comer a ceia com seus discípulos. Nós estamos falando aqui de Jesus. Nós estamos falando aqui de alguém que é onisciente, que conhece o presente, o passado e o futuro. Nós estamos falando de Jesus, que sabia que Judas já estava ali resoluto no seu coração, que iria trair ele. Nós estamos falando de Jesus, que sabia que os seus discípulos o abandonariam na cruz do Calvário. Nós estamos falando de Jesus, que sabia que a cada um daqueles que em Jerusalém estavam gritando Hosana, o filho de Davi, no outro dia estaria gritando apedreja, mata, crucifica. O Senhor sabia de tudo isso, e o texto nos diz que ele desejou ansiosamente por cear com seus discípulos. Esse é o Senhor a quem nós servimos, um Deus que tem um amor tão grande, que conhece o meu pecado, que conhece o seu pecado, mas mesmo assim está disposto hoje a te salvar, mas que mesmo assim hoje está disposto a oferecer a mão para te levantar, porque Ele é rico em amor. Ele não quer julgar a igreja, Ele veio para salvar. Com Ele está o perdão, com Ele está a misericórdia, e Ele está disposto a nos levantar. E é aqui, é na mesa que Ele trata pecadores. Sabe, Ele não quer que a gente fique longe dEle, porque o único local onde nós podemos ser tratados é na mesa. Lá fora nós não seremos tratados. Se o Senhor nos afastar por causa dos nossos pecados, nós continuaremos em nossos pecados. Nós continuaremos errando, porque o mundo não santifica. Quem santifica é Jesus. Quem santifica é quem está sentado à mesa com Jesus. Quem come do pão que Ele entrega. É esse que evolui, é esse que progride.
É quando a gente contempla os elementos postos aqui à mesa que nós somos transformados. Quando nós olhamos para o pão, quando nós olhamos para o vinho com os olhos da fé, que nós somos santificados. É o que diz Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. O Senhor hoje nos convida a olhar para Ele, a olhar para os elementos, a olhar para o seu corpo, a olhar para o seu sangue, porque assim nós seremos santificados. Assim nós progrediremos e os nossos erros que nós trazemos conosco para o culto, nós não levaremos mais para a nossa casa. Nós não cometeremos mais, porque o poder do seu sangue vai operar em nossas vidas. É na mesa que nós somos santificados. Quantos lembram da passagem que fala dos discípulos a caminho de Emaús? Nós temos lá Jesus no domingo. Ele já havia morrido e aqueles discípulos ainda não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E eles estavam a caminho de Emaús, olhando para o chão, murmurando da vida, reclamando, não, as coisas não aconteceram como nós queríamos que acontecesse. E então Jesus começa a caminhar com eles. Mas o pecado daqueles homens era tão grande que eles não reconheceram que Jesus estava ali com eles. E Jesus vinha ali falando, e eles não compreendiam. E eles caminhavam cidade após cidade ao lado de Jesus e não reconheciam que era o Jesus que estava do lado deles por conta do pecado, por conta da maldade do seu coração. No entanto, o texto de Lucas, capítulo 24, no verso 30, vai dizer que esses discípulos que estão a caminho de Emaús, eles se assentam à mesa para ceiar com Jesus e os seus olhos se abrem. E os seus olhos se abrem e eles reconhecem que era Jesus que estava ali, porque é a mesa que santifica, porque é a mesa que abre os nossos olhos para a realidade espiritual. E aqueles homens falavam, por acaso não ardia o coração quando este homem falava? Ah, irmãos, quando nós estamos à mesa, é que nós sentimos o nosso coração inflamado por Jesus. É que nós vamos amar mais a Jesus, nos entregar mais a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus desejou ceiar com a igreja de Laodiceia. Ele desejou cear com os seus discípulos pecadores e hoje Ele nos convida para cear com Ele. Ele diz, examinai o homem a si mesmo, examine o homem a si mesmo, mas em seguida, toma do pão e do cálice e coma. Nós não temos a opção de analisarmos a nós mesmos e não comermos. Isso não nos é facultado comer ou não comer. A Bíblia diz, analise o homem a si mesmo e coma do pão, porque você tem a obrigação, se você serviu a Jesus, e se você analisa a si mesmo e encontra pecado, encontra erros, você tem a obrigação de se arrepender dos seus pecados, porque a sua vida não pertence mais a você mesmo. Você não pode analisar a si mesmo, reconhecer que há pecado, se abster da ceia e continuar no pecado, porque você está profanando assim o sangue da aliança. Porque você assim está escarrando no rosto de Jesus Cristo que morreu por você. Não nos é facultado nos arrepender. Se um dia nós fomos batizados e confessamos a Cristo Jesus e assumimos o custo do discipulado, nós temos uma responsabilidade com Jesus. E a nossa responsabilidade é de obedecer a Ele. É de nós entregarmos por inteiro por Ele. Mas o que eu quero te dizer hoje, irmãos, que nós não estamos nos entregando a um Deus que está com um porrete na mão para nos castigar. Nós estamos nos entregando a um Senhor que é rico em amor. A um Senhor que viu aquela igreja de Laodiceia em pecado. E mesmo tendo vontade de vomitar ela, Ele convidava ela para perto. Vem ceiar comigo. É um Deus que conhecia o pecado de Judas, mas entregou na boca dele o pão e falou, estarei morrendo na cruz do Calvário por pecados como este que você vai cometer. O nosso Deus é rico em amor. O nosso Deus é rico em misericórdia. E é por isso que hoje eu e você vamos nos entregar a Ele. E vamos participar do pão e do sangue de Jesus Cristo. Se coloque de pé, irmãos. Vamos estar orando nesse momento. Quero chamar aqui os assistentes que vão entregar os elementos, para a gente ter um momento de oração diante de Deus.
vá se colocando diante da presença do Senhor. Coloque sua vida diante dele nesse momento. Analise os seus atos durante essa semana, durante esse mês. Fique em espírito neste momento, porque nós estamos diante do Senhor dos Exércitos. Nós estamos diante daquele que habita em glória inacessível. E os nossos pecados não estão encobertos para Ele. Para a igreja pode ser que até esteja, mas o Senhor contempla o íntimo do nosso ser. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca você confessar. Ele quer ouvir da tua boca que você reconhece o pecado, reconhece o erro, mas confia no sangue de Jesus Cristo. Mas que mesmo errando se apegará ao corpo e ao sangue de Jesus, porque do sangue de Jesus emanará o poder para a tua santificação. E porque do sangue de Jesus derramado é o que obtém a nossa salvação. Por isso que eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, a tua igreja está diante de ti, Deus, reconhecendo que precisamos da tua infinita graça e da tua infinita benevolência, Senhor. Reconhecendo que os nossos méritos não nos garantem salvação. Reconhecendo que se o Senhor atentar para os nossos pecados, nenhum de nós aqui será aceito, Senhor. Nós precisamos do teu sangue e hoje nos colocamos diante de ti em contrição, em arrependimento, Pai, porque nós erramos reiteradas vezes, porque nós pecamos demasiadamente e nós carecemos da tua glória e nós precisamos do teu sangue. E se o teu sangue não ser derramado sobre as nossas vidas, nós seremos condenados, nós iremos para o inferno eterno. Nós precisamos de ti somente, Senhor Jesus. Por isso nós oramos por este pão que está diante de nós, nós oramos por este vinho que está diante de nós, porque são elementos que nos apontam para a esperança, Senhor. São elementos que nos apontam para a salvação que o Senhor fez na cruz do Calvário. E nós queremos nos alimentar dele, nós queremos nos apropriar dele para então recebermos poder, recebemos graça e o poder santificador do Espírito Santo. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem entregar os elementos à igreja. Tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste em mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada junto ao trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti, para dar-te graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Dar-te graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Nós te damos graças.
Precisamos de Ti, Deus. Fique em espírito ainda, irmão. Põe a tua vida diante de Deus. Você está prestes a fazer um ato que ele é espiritual, irmão. E que ele é rico em simbolismo, mas ele não é só simbolismo, é algo real que está acontecendo aqui. Você agora literalmente irá ingerir o corpo e o sangue de Jesus. É algo físico também. É algo espiritual, mas é algo físico. Lucas, capítulo 22, versículo 19 vai dizer: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Este elemento, irmão, em sua mão, representa o corpo de Jesus. Aquele que está na porta batendo para ceiar com você precisou se sacrificar para que você tivesse comunhão com Ele. Ele precisou, o que este elemento na nossa mão simboliza é que Jesus precisou largar a sua mansão celestial, onde ele estava lá revestido de glória, onde ele era completo em si mesmo. Ele precisou abandonar a sua mansão celestial para vir à terra, morrer por mim e por você. E o pão simboliza isso. João 1, verso 14 vai dizer: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe, naquele Belém que nascia naquele neném que nascia lá em Belém da Judéia, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Naquele carpinteiro que estava lá em Nazaré, com o seu rosto queimado pelo sol, com suas mãos castigadas pelo trabalho braçal, naquele ser habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele homem que caminhava na via dolorosa, sendo escarrado, chicoteado, aquele corpo desfigurado por causa dos açoites, dos murros, dos pontapés, naquele corpo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. O nosso Jesus sofreu no corpo por causa de mim e de você. Sabe, este pão aqui na sua mão, este pão para ser feito, ele precisa ser moído. A semente do trigo precisa ser moído. A massa precisa ser ali passada vários momentos. Ela precisa sofrer ali a pressão. O corpo de Jesus precisou sofrer no seu corpo a condenação pelo meu e pelo seu pecado. A cada transpassar dos pregos nas mãos de Jesus, a cada chicote nas suas costas, a cada murro que ele recebia, era um manifestar da ira de Deus, que estava reservada contra o meu pecado e contra o seu pecado. Olhe para o pão. É o corpo de Jesus que sofreu lá, por causa do meu e do seu pecado. É por isso que agora nós fechamos os nossos olhos e nos colocamos diante de Deus. Pai querido, nós te agradecemos por ter enviado Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque no corpo de Jesus os nossos pecados foram castigados. Porque a sua vida em santidade no corpo nos garantiu a vida eterna, Pai. Nós te agradecemos porque nós não fomos chicoteados. Porque nós não fomos crucificados, mas o corpo bendito do Salvador na cruz do Calvário foi por causa dos nossos pecados. Nós nos alegramos nisso, porque sabemos que dessa morte cruel, dessa morte sofrida, Senhor, emana a nossa salvação. É por isso que nós te agradecemos pelo corpo de Jesus. Amém. Neste momento, coma o pão, irmãos. Com o vinho, irmãos. Lemos Lucas capítulo 22, versículo 20.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. O sangue bendito de Jesus, que escorreu na cruz do Calvário quando Deus castigava ele, é a moeda de troca da nossa salvação. Nós fomos comprados, diz o Senhor, não por ouro, não por prata, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Mas para este sangue morrer, para este sangue verter, Jesus precisou morrer. Jesus precisou entregar a sua vida naquela cruz. Ele teve que gritar, bradar: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Isaías 53, verso 10 vai dizer que o Senhor agradou em moer seu filho na cruz por amor de mim e de você. Jesus foi abandonado na cruz. Houve ali uma alienação de um Deus que é unido, de um Deus que é único, que é triuno. Ele foi alienado na cruz por amor de mim e de você. E o Senhor Deus não ficou lá do céu com os olhos, com a cara virada, sofrendo por causa de Jesus. Não, o Senhor Deus se agradou em moer Jesus. O Senhor Deus sentia prazer em castigar Jesus na cruz do Calvário por amor de mim e por amor de você. Ele castigou o seu único filho. Hoje é dia das mães. Nenhuma mãe aqui teria coragem de castigar o seu filho por amor a outra pessoa. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse que Jesus, que Deus manifestou por nós? Ele castigou o seu filho. Ele teve prazer em castigar o seu filho. E quando ele castigava o seu filho, o seu sangue vertia, perdoando assim os nossos pecados, nos garantindo assim a salvação. Este cálice aí simboliza a sua salvação, irmão. Se regozije com este cálice que está nas tuas mãos, porque este cálice representa a tua salvação. Este cálice aí representa que Jesus foi castigado, portanto não resta mais condenação para mim e para você. Jesus foi castigado em nosso lugar. É por isso que agora nós agradecemos pelo sangue de Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos pelo sangue bendito de Jesus, que nos garante a salvação, Pai. Senhor, nós sabemos que nenhum dos teus filhos se perderá, porque o Senhor é quem nos garante. Nós sabemos que nós não fomos salvos por causa dos nossos méritos, e não deixamos de ser salvos por causa dos nossos deméritos, porque é o teu sangue bendito, grandioso e majestoso que nos garante a salvação, Pai. Nós te agradecemos neste momento pelo teu sangue derramado por nós, que representa a nossa redenção, que representa a vida eterna, que representa o nosso perdão e a nossa aceitação. Temos acesso a Ti por causa do sangue de Jesus. Te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Neste momento, meu irmão, toma do cálice do sangue de Jesus e ore a Deus por um instante.